Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura! Na nossa 13ª aula do curso de Fisiologia, vamos encerrar a parte dos músculos, falando da contração e excitação da musculatura lisa. A gente já falou bastante sobre a musculatura estriada esquelética, contração, excitação, acoplamento, enfim. E falamos também da estrutura do músculo liso na aula anterior, como é que ele é, de que maneira ele se distribui, quais os tipos de músculo liso que nós temos, e vamos encerrar essa parte falando da contração e excitação deste tipo de músculo. Então, especificamente nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha nos mecanismos da contração do músculo liso, vamos olhar o fenômeno de trava, como é que ele acontece, né, que eu falei para vocês na aula passada, que o músculo liso consegue permanecer contraído por muito mais tempo em relação à musculatura estriada esquelética. Vamos dar uma olhadinha no potencial da musculatura lisa, seja o potencial de membrana, seja o potencial de ação que ele desencadeia. E para encerrar, mostrar o controle da contração da musculatura lisa, ou seja, quais os agentes que participam na contração ou no relaxamento, inibindo ou ativando a contração da musculatura lisa. Bem rapidamente aí, beleza? Então vamos já entrar nessa parte de contração e relaxamento. Vamos fazer primeiro um quadro comparativo entre o músculo estriado esquelético e o músculo liso. A gente já tinha visto aí como ocorre todos os processos do músculo esquelético para contrair e relaxar. E vamos fazer esse quadro comparativo aí. Primeiro de tudo, a coisa mais importante para ocorrer a contração do músculo, seja esquelético, seja liso, é o cálcio. Não só esses dois tipos de músculo, mas a gente vai ver nas aulas futuras aí, quando a gente falar do coração, da musculatura estriada cardíaca, que também o cálcio participa ativamente neste processo. Então, o cálcio ele é o fator mais importante para promover a contração da musculatura, seja ela qual for. Só que os mecanismos se discorrem por vias diferentes. No músculo esquelético, a contração ela depende da troponina. Então, o cálcio vai se ligar com a troponina, vai deslocar a troponina e a tropomiosina para expor a actina, para que a cabeça da miosina se ligue com a actina e promova a contração. No músculo liso, não existe troponina, é uma outra proteína, um outro produto que vai promover os eventos da contração, vai desencadear a etapa inicial, tratando aí das macromoléculas envolvidas. E para relaxar, no músculo estriado esquelético, a troponina também participa desse processo. Então o cálcio se desliga da troponina, ela esconde novamente a actina por intermédio de deslocamento em cima dos filamentos de actina, né? A troponina e a tropomiosina escondem a actina e a cabeça da miosina não consegue mais se ligar à actina e o músculo relaxa. Na musculatura lisa, quem vai promover o relaxamento vai ser fosfatases. Como a troponina não existe, um evento crucial para promover a contração que a gente vai ver que é a fosforilação da cadeia leve da miosina. Quando ela defosforila, a cabeça da miosina não consegue mais se ligar na actina e o músculo liso relaxa. A gente vai ver isso já já. Bom, vamos ver então quais são os componentes que participam da contração e relaxamento do músculo liso. Então nós temos o cálcio, que é o principal agente que participa da contração de todos os tipos de músculo. A actina e a miosina, que são as proteínas principais para promover aí a contração da musculatura, também em qualquer tipo de músculo. E no músculo liso, a diferença em relação ao músculo estriado esquelético é a presença da calmodulina. A calmodulina ela vai exercer quase que o mesmo papel que a troponina. O cálcio vai se ligar nela e vai desencadear os eventos aí da contração muscular. Bom, como a cabeça da miosina precisa se ligar na actina e não tem a troponina envolvida no meio, tem que acontecer algum evento na miosina para que ela consiga se ligar na actina. E quem vai fazer isso são as enzimas que vão fosforilar a cadeia leve da miosina, que é a miosina quinase. Quando a cadeia leve da miosina está fosforilada, a cabeça da miosina consegue se ligar na actina e promover a contração. E para diminuir esse evento, para que não ocorra a contração, ou seja, a cabeça da miosina não se ligue na actina, existe a enzima miosinofosfatase, que vai remover esse grupamento fosfato lá da cadeia leve da miosina, e aí ele não vai conseguir mais se ligar com a actina e não vai conseguir mais promover a contração muscular. Então eu já dei para vocês alguns detalhes aí, vamos ver mais especificamente como é que esse processo funciona. Então vamos colocar aqui a nossa membrana citoplasmática, o meio extracelular, meio intracelular, o nosso retículo sarcoplasmático, certo? E o nosso queridíssimo cálcio que vai participar aí nos processos de contração da musculatura lisa. Primeiro de tudo, para que o músculo contraia, seja no músculo esquelético, seja no músculo liso, seja no músculo cardíaco, a célula precisa despolarizar. E no músculo liso, quem vai fazer a etapa inicial para a despolarização é o nosso queridíssimo sódio.
Então o sódio vai entrar através de um canal químico dependente e vai começar a inundar o meio intracelular. Então o potencial de membrana da musculatura lisa começa a subir, vai atingir o limiar e a célula vai despolarizar. E aí é que está um ponto diferente. Na musculatura estriada esquelética, nós abrimos canais de sódio voltagem dependente e entra-se muito sódio na célula. Na musculatura lisa existem poucos canais de sódio voltagem dependente, mas existem milhares de canais de cálcio voltagem dependente. Então quem vai promover a despolarização da musculatura lisa vai ser o cálcio. Então o cálcio vai entrar no sarcoplasma. Ele vai entrar tanto por intermédio da passagem do cálcio através de um canal que está na membrana, como vai sair do retículo sarcoplasmático e vai direto para o sarcoplasma. Então aí nós vamos inundar de cálcio a célula muscular lisa e aí vai ocorrer os eventos de contração. Muito bem, o cálcio já despolarizou essa célula e já está numa concentração ideal para promover a contração. O cálcio, por sua vez, que está nesse meio, ele vai se associar com a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina é capaz de ativar uma enzima que vai fosforilar a cadeia leve da miosina, chamada de MLCK, que é a quinase da cadeia leve da miosina, que é a sigla aqui. Então, obviamente, vai ocorrer a fosforilação da cadeia leve da miosina. A cadeia leve da miosina fosforilada é como se a troponina e a tropomiosina se deslocassem para expor o sítio da actina para a cabeça da miosina se ligar lá no músculo estriado esquelético. Então, ou seja, com a cadeia leve da miosina fosforilada, a cabeça da miosina consegue se ligar na actina no músculo liso e promover a contração da musculatura lisa. É um pouquinho diferente, beleza? Bom, contraiu. Agora eu quero relaxar. O que precisa ser feito para ocorrer o relaxamento da musculatura lisa? O cálcio ele precisa sair da jogada. Então, ele vai ser bombeado novamente para o retículo sarcoplasmático e vai cair fora aqui, vai ser jogado por uma bomba que está na membrana sarcoplasmática, tá certo? A bomba de cálcio que está no retículo sarcoplasmático é chamada de cerca, que é uma TPase de cálcio presente no retículo sarcoplasmático. Então o cálcio começa a ser bombeado novamente aqui para o retículo sarcoplasmático, ele começa a sair fora aqui para o espaço extracelular. O sódio também vai ser reequilibrado depois lá com a bomba de sódio e potássio, o potássio vai sair, vai repolarizar novamente a célula, está tudo ok. Então a concentração de cálcio diminuiu drasticamente dentro da musculatura lisa. E o complexo cálcio-calmodulina é desfeito. No momento que o complexo cálcio-calmodulina é desfeito, a quinase que fosforila a cadeia leve da miosina, ela fica inativa. E olha só que engraçado. Ela é inativa e entra em atividade uma outra enzima, que é a miosinofosfatase. A miosinofosfatase, por sua vez, ela vai desfosforilar a cadeia leve da miosina. Aí é como se fosse a troponina e a tropomiosina bloqueando novamente a ligação da cabeça da miosina com a actina. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer o relaxamento da musculatura lisa. Que eu dei o exemplo aí para vocês da musculatura estriada esquelética. A cabeça da miosina não vai conseguir mais se ligar na actina, na musculatura lisa, e vai ocorrer o relaxamento. Então esse é todo o processo de sinalização que vai acontecer para promover ou contração ou relaxamento muscular. Beleza? E tratando em miúdos, né, a parte de imagens para a gente ver um pouquinho da contração, então nós temos aí a cabeça da miosina com a sua cadeia leve, né, e a actina aqui. E nós temos a nossa miosina quinase que vai fosforilar a cadeia leve da miosina. Como também temos a miosinofosfatase que vai remover esse grupamento fosfato aqui da cadeia leve da miosina. Como eu falei para vocês, nós temos aí a cabeça da miosina. Sempre, obviamente, o ATP ele precisa se ligar aqui na cabeça da miosina para ela mudar de conformação. Vai ficar nessa estrutura aqui, tá certo? E essa estrutura ela vai se ligar lá com a actina. Se ligando com a actina, ela vai hidrolisar o ATP, vai liberar ADP mais PI, e vai novamente mudar de conformação para promover a contração da musculatura. Ela vai puxar o filamento de actina. Só que uma coisa interessante é que, como eu falei para vocês no começo da aula, a musculatura lisa ela consegue permanecer por muito mais tempo contraída do que a musculatura estriada esquelética. Por quê? Por decorrência deste evento aqui. Quando a cabeça da miosina se liga com a actina, com o ATP ligado nela, a miosinofosfatase pode remover o grupamento fosfato aqui da cadeia da miosina aqui. Mas ele já está ligado com a actina. E o fato dele estar ligado vai promover a contração muscular. Vai ocorrer a hidrólise do ATP e aqui vai contrair. Se isso aqui tivesse desligado assim, ele não ia conseguir ligar. Mas aqui ele já está ligado e promoveu a contração.
E olha que coisa interessante. No momento que a cabeça da miosina está ligada com a actina, mas a cadeia leve da miosina não está fosforilada, essa ligação com a actina ela é muito mais estável do que essa aqui. Essa aqui ela se desfaz muito mais rápido do que essa. Então essa demora mais tempo para se desfazer, ou seja, a dissociação da cabeça da miosina com a actina, sendo a cadeia leve estando desfosforilada, essa dissociação demora muito mais tempo. E o fato dela demorar muito mais tempo, olha só, o músculo está contraído aqui. E esse ponto dele ficar contraído significa que isso é um mecanismo de trava. Isso que permite que o músculo fique contraído por muito mais tempo sem precisar fazer gasto exacerbado de ATP. Olha só que coisa interessante. No músculo esquelético isso já não é possível. Por quê? Porque no momento em que o cálcio sai, ou a troponina e a tropomiosina esconde o sítio da actina, tem um impedimento estéreo ali para a cabeça da miosina não se ligar. No caso da musculatura lisa, esse impedimento ele não existe. É um impedimento conformacional da própria cabeça da miosina. Mas quando ela está ligada e promove a contração, mesmo não ocorrendo a fosforilação aqui na cadeia leve da miosina, ele permanece contraído e demora muito mais tempo para se dissociar. E é por isso que ocorre aquele mecanismo de trava que eu falei para vocês no começo da aula. Beleza? Maravilha! Vamos passar agora para a parte do potencial do músculo liso, né? Que o potencial de membrana do músculo liso em repouso é cerca de menos 50 e menos 60 milivolts, cerca de 30 milivolts mais ou menos em questão de diferença com o músculo estriado esquelético. E seu potencial de ação é semelhante ao que ocorre na musculatura esquelética, como eu falei para vocês, que vai entrar o sódio lá por canais químico-dependentes, só que a diferença especial é que quando se ativa os canais de voltagem dependente, são os canais de cálcio que vão promover o evento de despolarização da musculatura e não o sódio propriamente dito. Ele tem pouca influência nesse processo. Apesar de ter, não é tão influente quanto o cálcio. E se a gente for ver, existem dois tipos de potencial de ação que a musculatura lisa vai exercer, que é um potencial em ponta e o potencial de ação com platô. O que é cada um desses potenciais? Vamos dar uma olhadinha bem rápido, começando com potenciais em ponta. O potencial em ponta é semelhante ao que vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Então nós temos aqui no eixo X milissegundos, no eixo Y milivolts. E veja que ele sai rapidamente aqui da condição de menos 60 milivolts, passa para mais 30 e cai. Só que o tempo que este potencial dura é de cerca de 10 a 50 milissegundos. Ou seja, ele é super rápido. E determinados músculos lisos, né, de determinados órgãos precisam contrair rapidamente. E existe um mecanismo que a gente não vai ver aqui nessa aula, mas eu vou falar para vocês rapidamente, que é o potencial de onda lenta. Ou seja, esse potencial de ponta ele ocorre e forma uma alça aqui menos do que 60 milivolts. Isso dura cerca de 5 segundos e logo depois despolariza de uma única só vez, cerca de 1 a 2 vezes. Esse processo, que a gente chama de potencial de onda lenta, ocorre em músculos que despolarizam ou ocorre o potencial propriamente por si. Eles não dependem de sinalizadores químicos ou estimulação do sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático para promover esses eventos. Ele simplesmente se despolariza e desencadeia um potencial de ação por si. Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, mas é esse evento. Fica uma alça aqui por cerca de 5 segundos e do nada ele se despolariza de uma única só vez, sem precisar do auxílio de nenhum outro agente que promova a despolarização da musculatura lisa. E se a gente for dar uma olhadinha no potencial de ação em platô, isso é um pouquinho diferente. Ele parece aquele potencial lá das células do nódo sinatrial, célula de Purkinje do coração, que a gente vai ver mais à frente. Então ele tem um pico, tem uma ligeira queda e ele se mantém estável aqui por um certo ponto. E este potencial de ação em platô, ele dura cerca de 1 a 0,1 segundo. Né? Ou seja, ele dura muito mais tempo do que o potencial em ponta que a gente viu no slide anterior. E esse processo aí, que está descrito como potencial em platô, ocorre em determinados tipos de músculo liso que tem que promover uma contração por mais tempo, para promover, como por exemplo na musculatura lisa lá do intestino, para empurrar o alimento. Isso precisa acontecer e depende do tipo de músculo liso que nós estamos avaliando. Mas este evento ele acontece, ele permanece por muito mais tempo, até mesmo porque a bomba de cálcio presente na musculatura lisa, ela é muito mais lenta do que a bomba de cálcio presente na musculatura estriada esquelética. Então o cálcio ele tende a ficar por mais tempo na musculatura
lisa. E ele ficando mais tempo, ele não é o principal agente que promove a despolarização da musculatura lisa? Pois bem, determinados músculos lisos vão apresentar esses canais aí e vai ter essa dificuldade em retornar ao seu potencial de membrana de repouso, que é menos 60, menos 50 milivolts. Beleza? Bem rapidinho aí. E para a gente encerrar essa aula, falar da parte do controle da contração, que a contração da musculatura lisa é controlada por diversos fatores, como, por exemplo, alterações químicas no meio, hormônios e estimulação nervosa. Então, como nós tínhamos visto que a musculatura estriada esquelética depende única e exclusivamente da ação do sistema nervoso central para contrair, ela pode contrair também se adicionar drogas, elementos químicos ali que vão estimular os receptores da musculatura esquelética, mas a parte de contração e relaxamento tem uma função muito mais primordial do sistema nervoso central do que os outros sistemas. Já a musculatura lisa não. Ela pode contrair, por exemplo, sem precisar de estimulação nervosa. A musculatura lisa, por exemplo, de endotélio capilar, que é os capilares bem pequenos, não existe inervação nesses tipos de músculo liso presentes nos capilares. Então eles têm que contrair ou relaxar dependendo das alterações químicas no meio. E os principais agentes que vão promover esse controle são o oxigênio, o gás carbônico, acetilcolina, noradrenalina, angiotensina, vasopressina, serotonina, entre outros. Um ponto interessante é que, em determinadas ocasiões, alguns agentes eles atuam como mediadores que vão estimular a contração. Só que em outras ocasiões, os mesmos agentes químicos vão estimular o relaxamento da musculatura lisa. Tudo isso vai depender do tipo do receptor que está presente ali no meio. Se vai ser um receptor do tipo excitatório, que, por exemplo, se liga à acetilcolina, ou pode ser um receptor inibitório, que vai ligar a acetilcolina e vai promover o efeito reverso. Então tudo isso depende dos receptores que estão inundando ali a musculatura lisa. E uma coisa importante, que como o músculo liso ele é muito dinâmico, mas muito dinâmico mesmo, nós devemos considerar cada músculo liso sendo um único músculo liso e não generalizar o conceito, por decorrência dele ter um dinamismo muito, mas muito grande. Beleza? Então foram essas referências que eu utilizei para essa aula, parte do Levy e do Guyton, os dois livros de referência aqui para as aulas de fisiologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula aí a gente já vai começar a entrar na parte de fisiologia cardiovascular. E se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajude a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página do grupo da Escola de Ciências da Vida. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.